você pode ficar à vontade, assentado. Quero, nessa noite, dizer um bem-vindo especial aos nossos convidados, as pessoas que estão aqui a primeira, segunda, terceira vez. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui conosco, ok? Se você tem tido interesse já tem vindo a primeira, segunda, terceira vez, e tem tido interesse de se chegar a nós, se aproximar a nós, interesse de tornar-se membro dessa igreja, nós seguimos pelo seguinte fluxo: você marca um gabinete pastoral comigo, você pode procurar minha esposa, agendar com ela, marca um gabinete comigo, e a partir disso nós conversaremos. Há um processo do qual você será inteirado, você estará a par, e então você poderá tornar-se membro dessa igreja, ok? Amém? Seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui conosco. Amados e amadas, nós estamos encerrando hoje um ciclo de sermões que estão baseados naquilo que nós já temos estudado na escola dominical. Temos estudado na escola dominical sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, certo? Inclusive, ao fim, eu quero dar alguns avisos aos irmãos ligados a isso. Estamos estudando esse assunto, encerramos esse assunto hoje na escola bíblica dominical, e o nosso assunto hoje na escola bíblica dominical foi sobre um pacto, uma aliança como membros do corpo de Cristo, ok? E como sempre, à noite eu tenho pregado um sermão relacionado, não exatamente o mesmo assunto, mas um sermão relacionado a este assunto, que nos ajude a abrir um pouco mais de perspectiva e entendimento sobre estes conceitos. Logo hoje, um assunto sobre o qual nós vamos nos debruçar, nós vamos nos inclinar, é sobre a renovação do pacto com Deus, a renovação da aliança com Deus, ok? Para nós pensarmos nesse assunto, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 35, nós vamos ler os versos 1 a 15, e eu quero pedir a você que mantenha sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 35, versos 1 a 15. Gênesis 35, 1 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho que por isso foi chamado Alon-Macute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. E a seguir Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar que Deus tinha falado com ele. Amados e amadas, um instantinho aqui. Amados e amadas,
nós olhamos para este texto do livro do capítulo 35 de Gênesis, um texto que nos fala de Deus chamando o seu servo Jacó a uma renovação do seu pacto com ele. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus fazendo um chamamento a Jacó, trazendo a Jacó um despertamento diante do quadro da vida que ele estava. Jacó tinha uma aliança com Deus, Jacó tinha um pacto com Deus, mas ao olhar para este texto especificamente, ao olhar para a história que antecede esse texto, nós podemos ver de modo muito evidente que o pacto que Jacó tinha com Deus, que a aliança que Jacó tinha com Deus, era uma aliança muito precária, muito rudimentar, muito pobre, pouco eficaz de sua própria perspectiva, não da perspectiva da aliança de Deus com ele, mas o compromisso que ele tinha com Deus, era um compromisso precário. Bom, para nós entendermos melhor esse chamamento de Deus a Jacó, e para nós compreendermos o que Deus queria com a renovação dessa aliança, e porque Deus queria a renovação dessa aliança, deixa eu lembrar para vocês os episódios que antecedem esse texto, e que marcam o porquê deste texto. Nós conhecemos bem a vida de Jacó. Jacó foi uma criança, um bebê, que desde o seu ventre havia sido escolhido por Deus. Deus o escolhera, antes mesmo de ele nascer. Como disse o apóstolo Paulo, para que a eleição não fosse pelas obras, mas segundo os desígnios de Deus. Deus o escolheu simplesmente. Deus o chamou e o separou para que a partir dele se contasse a descendência do seu avô Abraão, a descendência do seu pai Isaque. Mas o próprio nome de Jacó marca este indivíduo, este homem. O nome Jacó quer dizer aquele que trapaceia. E vemos isso desde o início de sua vida, quando, tendo seu irmão nascido primeiro, ele está puxando pelo calcanhar do irmão, querendo sair da frente do irmão. E a vida dele é marcada por trapaças. Ele trapaceia contra o seu irmão por 2 ocasiões. Óbvio que seu irmão também foi negligente com as promessas que Deus tinha para si mesmo, Esaú, mas Jacó, isso não justifica a ação de Jacó, ele foi sim trapaceiro. Vemos Jacó ao longo de sua caminhada, passando por diversos momentos de aflição, a ponto de ele ter sua vida marcada pela agressão. O seu irmão queria matar-lhe, seu irmão queria tirar-lhe a vida, visto que ele trapaceara contra o seu irmão. E ele teve então de fugir da casa de seus pais, acabou voltando à região onde moravam os descendentes de sua mãe. Seu pai lhe abençoou ele fazer essa viagem, e no transcurso dessa viagem, tendo deixado toda a sua família para trás, toda a herança do seu pai, não tendo mais nada do que a roupa do próprio corpo, tendo de atravessar um deserto terrível, ele dorme uma noite e Deus lhe faz promessas. Deus faz promessas e faz uma aliança com o trapaceiro Jacó. Este homem recebe essa promessa de Deus, essa aliança de Deus, e então se dirige à terra dos antepassados de sua mãe. Ali ele casa, tem filhos, prospera, enfim, e decide voltar num dado momento, sair daquela região, porque percebeu que já não era mais bem quisto pelo seu sogro. Nessa viagem que ele faz de volta, em direção ao seu lar, ele faz porque está com medo do seu sogro, mas também teme voltar para perto de seu irmão, temendo que seu irmão ainda respirasse ameaças de morte contra ele. E aí ele, pavoroso, divide seus grupos, sua família, seus bens, seus muitos filhos em 2 bandos, em 2 grupos, pensando que se seu irmão viesse dar contra um grupo, pelo menos o outro pudesse sobreviver. Fato é que, morrendo de medo e sabendo que seu irmão já estava vindo no seu encalço com muitos homens, com cavalarias, ele atravessa um lugar chamado Val de Jaboque. Faz sua família atravessar num lugar chamado Val de Jaboque, que é Jaboque era um rio daquela região. Um val é um lugar onde se podia atravessar a pé. E ali, ficando do lado de cá ainda do rio, ele luta com Deus. Deus aparece a ele. Ele tem um encontro estranho, inusitado, para nós meio confuso com Deus. Ele passa a noite brigando com Deus. Que coisa estranha, né? Brigando, lutando e querendo por toda a força
deter Deus. E aí, em um dado momento, quando Deus decide ir, ele fala: não deixe você enquanto você não me abençoar. E Deus misericordiosamente abençoa aquele homem, toca ali na coxa, ele sofre uma lesão na coxa, mas Deus lhe abençoa, ele dá um novo nome. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e permaneceu e prevaleceu. Bom, vemos aqui já que Deus havia tido 2 encontros com ele, 2 encontros diretos, pessoais. Um em Betel, na pedra em que ele dormira, em que Deus se revelara a ele, e um aqui no Val de Jaboque, que ele passou a chamar de Peniel este lugar. Deus já havia se encontrado com ele 2 vezes ao menos. Por 2 ocasiões Deus estabelece com ele uma aliança, um pacto, uma aliança entre ele e Deus. Após esse episódio, ele volta à casa dos seus pais, seu irmão não milita contra ele, não faz guerra contra ele. Ele volta à região de seus pais, mas ele fica numa cidade chamada Siquém. Olha que coisa interessante, eu queria que você abrisse bem seus olhos e prestasse atenção a esta ocasião. Jacó teve muitos momentos difíceis na vida, muitos momentos de conflitos terríveis, de duros embates, de diversos problemas, e mais um problema começou a acontecer quando ele desce a Siquém. Quando ele fez a promessa a Deus em Betel, ele disse que voltaria a Betel, quando voltasse à casa dos seus pais. Ele disse que voltaria àquele lugar, porque aquele lugar era a casa de Deus. Mas ao invés de cumprir o voto de voltar a Betel, ele vai para uma cidade chamada Siquém, desobedecendo assim a Deus. Se estabelece numa cidade chamada Siquém, próximo de Siquém. Ali, sua filha, Diná, ela vai ter com as meninas da terra, com as meninas de Canaã, com as meninas de Siquém. Fazendo o que com aquelas meninas? Difícil saber. Fato é que o Senhor, ele tinha pavor do modo, dos hábitos dos canaanitas, porque os canaanitas, aquele povo, era um povo perverso, era um povo que diante de Deus estava fazendo coisas terríveis, e Deus estava aguardando apenas a medida da justiça dele se cumprir, para que ele tirasse aquele povo daquela terra. E Diná se juntou àquelas meninas, as meninas da terra. Ele não estava lá tão preocupado com essa questão da relação de sua família com aquele povo perverso. Jacó não tinha lá muita preocupação por essa ocasião. E acontece que, não sei por que motivo, e a gente não pode deduzir, Diná acabou sendo violentada. Um príncipe daquela cidade violentou Diná, ele estuprou Diná, e isto foi coisa terrível, um desconforto, um desgaste. Quando ele tomou ciência disso, nem sabia o que fazer. Aguardou seus filhos chegarem. Quando seus filhos chegaram, ficaram indignados, querendo destruir aquela cidade. Por fim, aquele rapaz que havia violentado Diná, ele era o príncipe daquela cidade. Ele veio com seu pai, que era o rei então daquela cidade, e vieram conversar com Jacó. E disseram: a gente quer remediar essa situação. A gente quer que o rei disse que meu filho se case com a sua filha. Vamos pactuar isso, vamos fazer algo aqui que permita que nós não entremos em conflito. Estranho seria Jacó aceitar isso, porque, por um lado, nós sabemos que Deus, desde o princípio, e vemos esse princípio já em Abraão, não queria que seus filhos se juntassem ao povo daquela terra, aos canaanitas, porque era um povo de comportamentos e de práticas perversas, que não criam em Deus. Mas Jacó, naquele momento, não pensou muito. E, na verdade, ele nem estava mais na liderança da sua casa, porque foram seus filhos quem aceitaram o acordo. Só que seus filhos tinham uma intenção perversa também. Seus filhos aceitaram aquele acordo mediante o fato de que os siquemitas, os habitantes daquela cidade, se circuncidassem, fizessem uma cirurgia para cortar a pele do prepúcio. Você não sabe o que é isso, não? Pois olha no dicionário, tá bom? Uma cirurgia de circuncisão, ou hoje conhecida de fimose, né? Uma cirurgia de fimose. Só que naquele tempo não tinha anestesia, naquele tempo não tinha medicação anti-inflamatória, enfim. Qual era a intenção dos filhos de Jacó? Que ao eles fazerem isto, quando eles estivessem sofrendo no período da cirurgia, eles fossem lá e matassem todos os homens. E foi exatamente isso que aconteceu. Jacó tomou uma decisão precipitada, aceitando a decisão dos filhos. Os seus filhos
caíram contra os homens daquela cidade quando eles estavam convalescendo da cirurgia, e eles mataram todos os homens. Os filhos de Jacó agindo como os jacozinhos, fazendo trapaças, e pior do que Jacó, matando aqueles homens. Naquele momento, imagine a confusão que se instalou para Jacó. Que coisa horrível, irmãos. Sua filha estuprada, porque ele não havia tido cuidado em orientar sua filha com as relações que devia estabelecer, e também havia deixado sua filha vulnerável aos homens perversos daquela terra. Seus filhos assassinos assassinaram, inclusive, trazendo uma perversidade contra a própria lei de Deus, visto que usaram a lei de Deus da circuncisão, tratando as coisas de Deus de forma vulgar e incomum, para justificar a ação perversa, mentirosa e trapaceira e assassina que empreenderiam contra os siquemitas, seus filhos assassinos. Jacó com medo, porque ele, sendo uma pequena tribo, e embora tivesse muitas possessões, estava completamente vulnerável, visto que eles agiram perversamente. Os habitantes daquela região saberiam o que Jacó havia feito, tomariam sim, Jacó não, que sua família haveria feito, e muito certamente cairiam e destruiriam toda a família de Jacó. Que situação, irmãos! Quantas vezes nós nos vemos no meio de situações irresolvíveis, situações que as nossas próprias ações, ou por comissão, nós agimos de modo errado, ou por omissão, nós negligenciamos agir certo, as coisas vão se acumulando e os problemas acabam se tornando tão irresolvíveis que a gente não sabe o que fazer. Quem será o psicólogo que poderá nos ajudar? Quem será o terapeuta que terá condições de nos dar direção? Quem será o coaching que nos ajudará a imaginar que passos daremos daqui para frente? Assim estava Jacó, sem saber o que fazer. Por que Jacó chegou a esse estado, queridos? Uma coisa é muito simples de enxergar: por causa do seu pacto precário com Deus, sua aliança precária com Deus. Quando nós vemos essa situação toda ocorrendo, nós percebemos que, antes de tudo, queridos, o problema não foi a ponta do iceberg. Seus filhos matarem aqueles homens foi a ponta do iceberg. Sua filha ficar vulnerável diante das práticas de Canaã foi a ponta do iceberg. Toda essa situação, na verdade, é apenas uma consequência do quê? Da sua precária aliança com Deus. Tanto que a resposta de Deus para Jacó é: Jacó, faça uma aliança, uma renovação de aliança comigo. Entende? Às vezes nós olhamos para o quadro das circunstâncias e imaginamos: meu Deus, como cheguei a isso? Muitas vezes a resposta é muito simples: a precária aliança com Deus, que acaba nos fazendo agir de modo que não deveríamos, ou acabamos nos omitindo naquilo que não deveríamos. Então, o que acontece? O Senhor ordenou que ele renovasse a sua aliança. O Senhor se dirige a ele, no capítulo 35, a partir do verso 1, o Senhor diz a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar a Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Porque Deus pede a Jacó? Porque Deus chama Jacó para ele renovar uma aliança em Betel? Porque toda aquela confusão era fruto de um pacto precário, que carecia de uma renovação de compromissos. Jacó tinha de renovar seus compromissos com Deus, e Deus lhe dá a resposta. Importante que Jacó, queridos, ele parou para ouvir a voz de Deus nessa situação. Ele não ficou pensando em diversos estratagemas, em diversas saídas, se debatendo com possibilidades X e Y. Jacó ouviu Deus lhe chamando para renovar a aliança. É importante que nós observemos isso em Jacó. Aqui
Ele conseguiu dar, antes de buscar qualquer resposta, antes de empreendermos qualquer alternativa, antes de nós buscarmos qualquer solução, antes de qualquer coisa, a primeira pergunta que temos de fazer é se estamos diante de Deus como devemos estar. É se estamos com os compromissos que temos com Deus da sua forma adequada. É se o que na verdade nós estamos precisando antes de tudo não é voltarmos a Deus repactuando, realiançando-nos com Deus. Bom, assim Jacó começou a entender, depois de ouvir Deus lhe chamar, Jacó começou a entender um pouco mais da abrangência e dos compromissos do pacto que ele tinha com Deus. Quando Deus chama Jacó para renovar a aliança, não era apenas para que ele se mantivesse como ele já estava com essa aliança, até porque, como já lhe disse, por 2 vezes Deus já havia se revelado a ele. A partir daqui, a partir desse chamado, Jacó percebe que ele precisava entender melhor a abrangência dessa aliança e entender melhor os compromissos que ele devia a Deus na aliança que ele tinha com Deus. Na aliança que nós estabelecemos com Deus, queridos, Deus entra conosco em um pacto, em uma aliança, e Deus se obriga a nós, Deus tem compromissos conosco. Por outro lado, nós também nos co-obrigamos, nós entramos em compromisso, e o que Jacó começou a discernir agora é que o compromisso que ele tinha com Deus era precário, era limitado. Ele precisava expandir a dimensão do seu compromisso, abranger mais o compromisso que ele tinha com Deus. Ele percebe também que os compromissos que ele tinha com Deus tinham de se desdobrar sobre sua vida prática. Olha o que ele faz no verso 2, o texto bíblico diz: então Jacó disse à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos do meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes, e levantai-mo-nos, e subamos a Betel. Olha que coisa interessante. Você olha para a história de Jacó, a gente vê na história de Jacó, que Jacó já há muito via ídolos e falsos deuses dentro da sua casa, irmãos. Há muito. Isso não é de agora. Isso não aconteceu nesse momento, esses ídolos não apareceram na semana passada. Nós vemos pelo menos desde que Raquel, sua esposa, roubaram os ídolos do seu pai, na viagem que eles estavam fazendo, saindo da casa de seu sogro, que ela já trazia consigo os ídolos do pai. Ou seja, Jacó sabia desses hábitos perversos, pecaminosos de sua casa há muito. Há muito ele tolerava ídolos dentro da sua casa. Há muito ele tolerava e respeitava e aceitava sua esposa sendo idólatra, sem sequer, em algum momento, compartilhar sua fé, trazê-la à sua fé, ensiná-la a sua fé. Por que todas essas coisas foram acontecendo na casa de Jacó, queridos? Porque faltou a Jacó este compromisso antecedente, entender que a aliança que Deus tinha com ele não era apenas com ele, mas com a sua casa, com a sua família, com o povo de Deus. E ele diz: tirai os deuses estranhos. Ele dirige-se ainda aos filhos e diz: filhos, purificai-vos. Toda essa confusão, esse desejo do pecado, essas iras e contendas, toda essa morte que caiu sobre nós, requer que nós entendamos que estamos imundos diante de Deus, que nós precisamos nos purificar diante de Deus, que nós precisamos nos santificar diante de Deus, que nós precisamos que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos perdoe, que nós nos purifiquemos. Esse quadro todo não é um quadro que aparece ex nihilo, do nada, sem que houvesse uma causa antecedente. Todos esses acontecimentos anteriores foram a causa antecedente. O texto bíblico não diz, mas pela ação dos filhos de Jacó, quem sabe Jacó não contasse suas trapaças com uma certa risadinha para os filhos, né? Ah, porque um dia eu peguei meu irmão, o tio de vocês, e passei a perna nele.
o comportamento dos filhos reflete, mostra-nos que em alguma medida os filhos, no mínimo, tinham consciência do que o pai fizera e agiram de um modo semelhante. Quando Jacó chama a sua família, ele também lhes diz: mudai as vossas vestes. Por que isso? Aqui a gente pode ter duas interpretações. Pode ser, a primeira interpretação pode ser a de que as roupas que seus filhos estavam usando, em alguma medida, pudessem trazer algum comportamento pecaminoso em si mesmo, nas próprias roupas. E por isso ele está chamando eles: não se vistam como os povos de Canaã. Não tem um comportamento, aqui o chamado de Jacó é: não vivamos conforme a cultura de Canaã, meus filhos. Mudemos, somos povo de Deus. Eu até hoje nunca instruí vocês, até hoje eu nunca ensinei vocês, mas a partir daqui eu quero dizer para vocês que até os nossos hábitos, a nossa cultura precisa ser diferente, filhos. Nós não podemos olhar para o modo como essas pessoas que estão ao nosso lado vivem, se vestem, andam, comem e dormem e fazer a mesma coisa. Faz sentido isso. Também pode ser o segundo sentido e pode ser os dois ao mesmo tempo. O segundo sentido é: vistam roupas de arrependimento, troquem as suas vestes, lamentem-se, pranteiem e chorem. Queridos, um chamamento de Deus ao seu povo, sempre, é para que nós nos vistamos de panos de saco e diante dele nós nos humilhemos, especialmente diante de quadros assim, diante de quadros que nós não sabemos de onde vieram, por que começaram, e pode ser que sim, seja em decorrência de que nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. E como nós começamos a renovar a nossa aliança com Deus, queridos? Tirem as vestes, lamentem, pranteiem diante de Deus. E Ele chama: e levantemo-nos, e subamos, e vamos comigo, filhos, vamos juntos, vamos como família, diante de Deus, a Betel, e lá levantemos um altar. O Deus que já me respondeu no dia da minha angústia, eu estou indo em direção ao Deus que já me atendeu no dia da minha aflição, e esse dia de aflição que eu estou passando não será diferente. Nós vamos juntos, arrependidos, em confissão. E quando nós juntos e arrependidos em confissão, meu povo, minha família, minha grei, quando nós nos ajuntarmos diante de Deus em confissão, nós saberemos que Ele nos responderá de novo, porque Deus não rejeita um coração contrito e uma alma quebrantada. Como nós devemos nos apresentar a Deus, queridos, nesses dias de caos? Com uma alma quebrantada, com um chamamento ao arrependimento. Olhe bem, ele então entende melhor a abrangência do pacto que Deus tem com ele. A aliança que Deus fizera com ele incluía o compromisso dele com a sua casa, com o povo de Deus. Deus faz uma aliança com ele, mas não era uma aliança intimista, personalista, de uma linha só de ligação. Deus faz uma aliança com ele, mas uma aliança de Deus com ele e com o seu povo. Jacó passa a entender a partir daqui que ele não podia se quedar descomprometido com a sua família, descomprometido com o povo de Deus. Ele tinha um compromisso com a sua casa, ele tinha um compromisso com a sua família, e ampliando a isso ainda, ele tinha um compromisso com o povo de Deus. E nós vemos isso claramente nas alianças que Deus estabelece com o seu povo. Nunca é uma aliança de uma linha de ligação só, eu e Deus. A aliança que Deus faz conosco é uma aliança que tem uma ligação entre mim e Deus, e entre mim, minha família e a minha igreja. Há um compromisso, queridos, que Jacó desconhecia a abrangência desse compromisso. Ele imaginava que ele, particularmente, estando diante de Deus, isso bastava, enquanto seus filhos estavam perdidos, e ele não fazia nada, absolutamente nada. Aqui, nós vemos que, além de entender que existe uma abrangência, ele entende que existem compromissos práticos. A aliança deveria trazer mudanças concretas na vida dele, e ele deveria buscar essas mudanças em Deus.
é o que ele começa a fazer a partir de agora. Ele diz aos filhos: meus filhos, nós precisamos de mudanças concretas. Não adianta uma confissão apenas de que somos povo de Deus. O que adianta dizermos que somos povo de Deus e os ídolos estarem dentro das nossas casas? Era essa a percepção que Jacó teve aqui, quando Deus lhe chama para renovar a aliança. Quando Deus lhe chama para renovar a aliança, Deus de algum modo lhe revela que ele precisava tirar os ídolos de dentro da sua casa, que eles precisavam de medidas completas e concretas que mostrassem o compromisso desta aliança. Vemos também que sua família respondeu a ele. Ele se coloca quebrantado diante de Deus, e a sua família lhe responde. Ele não faz isso nem por força, nem por violência. Ele faz isso porque mostra o seu coração aflito. Ele faz isso porque mostra o seu temor diante da sua família. Ele faz isso porque agora ele percebe que ele é corresponsável, ou melhor, ele é o principal responsável pela sua família. E ele se coloca diante de Deus, suplicando, e diante da sua família, abrindo a sua alma. E os seus filhos lhe respondem. Sua família responde. Seus filhos vêm e entregam a ele os deuses, entregam a ele os brincos, os anéis, os adereços. Naquela circunstância, não quer dizer o texto bíblico que seja pecado, brincos, adereços e anéis, mas isso aqui tem uma significação de idolatria para aquele tempo, naquela circunstância, dentro daquele contexto. Não era apenas uma questão de adereço, mas eles vêm e eles respondem. Eles olham para a postura do pai que lhes ama. Eles percebem que seu pai entende que ele é responsável por eles. Eles olham para o quadro que está acontecendo, terrível. Eles percebem a maldade a qual eles próprios chegaram, por eles não estarem na aliança com o seu pai. Pode até ser que algum dia Jacó tenha chamado seus filhos. Obviamente nós não vemos isso, não há essa menção no texto bíblico, mas pode ser que algum dia Jacó tenha chamado seus filhos a estarem com ele nesse compromisso com Deus, e os seus filhos não terem respondido. Mas depois dessa tragédia, depois dessa situação calamitosa, depois desse caos, seus filhos lhe respondem. É estranho, mas algumas vezes há caminhos que Deus estabelece que para nós parecem duros caminhos, mas são os caminhos que Deus faz para que nós nos acheguemos a Ele. Percebe? Deus estabelece, Deus constrói, Deus designa, Deus permite. E os filhos responderam a Jacó. Os filhos reagiram. Os filhos deram todos os deuses. E eles decidiram então entrar numa nova aliança com Deus. Eles decidiram fazer um pacto com Deus. Eles decidiram renovar a aliança com Deus. Jacó então fez a viagem e definiu um marco na renovação da sua aliança: erguer um altar. Jacó disse: subamos, e ele assim o fez. A partir do verso 5 diz: e partiram, e bastou, queridos, a decisão deles de partir, bastou a decisão dos filhos de fazer uma aliança com Deus. Isso foi o bastante para que Deus preservasse Jacó e não permitisse que sua família fosse destruída pelos canaanitas, que certamente estavam intentando contra a sua vida. Tanto que o texto bíblico diz: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. E assim Jacó chegou à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e ali edificou um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Jacó disse: vamos lá fazer uma aliança com Deus, e vamos definir um marco para essa aliança. Esse marco será o altar que nós vamos erigir, e nós vamos erigir esse altar juntos. E a partir daqui, meus filhos, nós teremos um novo pacto com Deus, uma nova aliança com Deus. Ele próprio, a partir de então, entendendo a sua co-obrigação para com os seus filhos. É interessante, queridos, que
esses gestos, estes ritos, estas ocasiões são muito importantes nas nossas vidas. Os momentos em que nós estabelecemos um altar, nós definimos um marco, nós refazemos aliança. Os momentos em que nós decidimos fazer um turnaround, um voltar atrás. Os momentos em que nós decidimos definir, a partir daqui, chega. A partir daqui, não mais. A partir daqui, novos compromissos. A partir daqui, uma nova aliança com Deus. Como isto é importante nas nossas vidas, queridos. Como isso é importante no nosso relacionamento com Deus. Posicionamentos, dias de decisão. Dias em que nós nos colocamos diante de Deus e falamos: sim, Senhor, eu entendi que até aqui, neste aspecto, minha aliança contigo tem sido precária. Mas a partir daqui, eu tomo novas decisões em resposta à revelação que o Senhor me tem dado. Eu tomo novas decisões para agir de um modo diferente. E foi exatamente o que fez Jacó. Ele ergue um altar, segundo o mandamento de Deus. Deus o havia ordenado: vai lá, ergue um altar, renova a aliança. E ele faz a renovação da aliança. E sabe qual é a resposta de Deus? Deus, o texto bíblico nos diz que Deus se dirige a ele, versos 9 e 10. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Deus troca o nome de Jacó de novo. Deus muda mais uma vez, averba mais uma vez na certidão de Jacó o nome dele. Por quê? Porque da primeira vez que Deus lhe mudara o nome, ele não entendeu tudo o que Deus estava empreendendo com essa mudança de nome. Ele não respondeu à altura, ele não entendeu a abrangência do compromisso, que não era apenas com ele. Ele não entendeu que ele precisava de reações concretas, ele foi muito tímido. Mas sabe de uma coisa boa? Deus não desiste. Deus escolheu aquele menino desde o ventre, e ele falou: meu filho, mais uma vez, você ainda não entendeu quem você é. Você não é Jacó, você é Israel. Você tem agido, eu já troquei o seu nome, mas você continua agindo como Jacó. E não é isso que eu quero de você. Se eu troquei o seu nome, haja segundo Israel. Você é Israel e não Jacó. Se eu troquei o seu nome, eu te dei nova vida. Seja consistente a essa nova vida que eu te dei. E mais uma vez eu insisto, filho, aqui eu renovo as minhas alianças com você. E Deus faz isso com Jacó. Deus diz a Jacó de novo: essa terra que eu tenho dado a você será de você e dos seus filhos. Seus filhos prosperarão, eles serão reis e estarão por muitas nações. Você verá a sua descendência prosperar. Tudo o que eu disse para ti, eu não volto atrás em nenhuma palavra que diz. Mas eu quero que você entenda mais uma vez: você não é Jacó, você é Israel. Haja como Israel. Interessante, né? É interessante como Deus, tendo feito aliança conosco, às vezes nós continuamos agindo como se não estivéssemos sob aliança. Mas Deus é tão bom que Ele nos chama de novo à aliança. Certo? Amém? Bem, em alguma medida, queridos, a história de Jacó se parece, se assemelha a nossa. O Senhor Jesus entrou em aliança conosco, muito, muito superior à aliança que Deus fizera com Jacó. A aliança que Deus fez conosco, ela é muito excelente, a aliança que Deus fez com Jacó. As promessas de Deus a Jacó, muitas delas se resumiam a aspectos dessa vida pequena, medíocre. As promessas de Deus para nós são promessas eternas, perfeitas em Cristo. Mas em alguma medida, também nós não entendemos a abrangência dessa aliança de Deus conosco.
e nem entendemos os compromissos. Uma aliança muito intimista com Deus, eu e Deus. A minha aliança somos eu e Deus. Você não entende, meu irmão, que a sua aliança com Deus traz uma aliança de você, sua, para com o povo de Deus, uma aliança sua para com a sua família. Quando Deus estabelece uma aliança conosco, Ele a estabelece em Cristo, e a aliança que temos em Cristo é uma aliança no seu corpo, que é a igreja. Portanto, se somos cristãos, temos uma aliança com Deus, com sua igreja, com o seu povo. Às vezes também nós ignoramos desta aliança, os compromissos práticos decorrentes dessa aliança. Nós somos muito intimistas, muito sentimentalistas. Pensamos que com um choro nós demonstramos que estamos em aliança com Deus, enquanto há ídolos guardados nos nossos armários. Enquanto há vícios que nos prendem há muito tempo, pelos quais nós nos chamamos pelo velho nome. Que nome? Qual o velho nome que nós tínhamos? O velho nome de Jacó era trapaceiro. Qual era o velho nome que nós tínhamos? Mentirosos? Viciados? Pornógrafos? Qual era o velho nome que nós tínhamos? Deus nos chama para uma nova aliança e para renovar a aliança. E quando Deus nos chama para uma nova aliança, para renovar a aliança, Ele nos chama para que nós entendamos a abrangência da aliança. Ele nos chama para que nós lancemos fora os ídolos que ainda estão conosco. E Ele nos diz: meu filho, você tem um novo nome, santo, justo. Você tem um novo nome, purificado, santificado. Você tem um novo nome, e eu quero que você entenda este novo nome que você tem, e que você viva segundo este novo nome que você tem. Portanto, pela cruz de Cristo, Deus nos chama a renovarmos a nossa aliança com Ele. E uma coisa linda que eu vejo nessa aliança da cruz, amados, é que Deus é tão bom conosco, que nós temos um marco todo mês. Sabe o que nós fazemos na ceia do Senhor? Nós erigimos um marco, estabelecemos um altar, olhamos para o sacrifício perfeito de Cristo ali naquele altar e renovamos as nossas alianças com Deus. Cristo é tão maravilhoso que não apenas nessas situações de crise terríveis Ele nos chama a renovar a nossa aliança, mas todas as vezes que nós nos unimos como corpo de Cristo, na ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo? O que disse o Senhor Jesus? Todas as vezes que vocês comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a vinda do Senhor até que vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, disse o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus disse para nós fazermos isso continuamente, renovarmos a aliança continuamente. E hoje, mais uma vez, o Senhor Jesus nos chama a nós erguermos um altar, a nós nos reconfigurarmos diante dEle, a nós repactuarmos a nossa aliança diante da sua cruz. Amém? Eu quero deixar apenas 3 desafios ao final desse sermão. Quero que você pense nisso, quero que você medite nisso. O primeiro desafio é: reconfigure seu entendimento da abrangência da aliança, do pacto. A aliança não diz respeito apenas a você, amado. A aliança não diz respeito apenas a você e Deus, a sua aliança com Deus. Nesta aliança você é corresponsável, em primeiro lugar, por sua família. Em segundo lugar, por sua igreja. Você tem em Cristo uma aliança com o povo de Deus, a sua igreja. Dilate essa percepção, porque muitas vezes nós como cristãos temos um compromisso muito precário com o povo de Deus, um compromisso muito fugidio, como se fosse uma fumaça que se esvaece ao vento.
como se fosse o resto de cinzas, de coisas que se queimaram e ao toque se desfazem. Nós damos prioridade a tudo, menos ao nosso compromisso com o povo de Deus. E na nossa aliança com Deus, não sejamos como Jacó, imaginando que ela diz respeito apenas a nós. Nós temos um compromisso com o corpo de Cristo, com o povo de Deus. Há muitos mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Mandamentos que nós devemos cumprir uns com os outros, uns para com os outros. E isso é um testemunho da aliança com Deus. O segundo desafio: refaça seus compromissos, sua aliança, seu pacto com ações concretas. Hoje é dia de ações concretas, amados. O que nos tem prendido, o que está guardado, o que ainda tem sido objeto de separação entre nós e Deus, hoje é dia de dizer: tire isso de dentro da casa e lance fora, enterre. Entende? Não basta, há situações, queridos, para as quais não basta a gente criar uma medida de precaução, a gente precisa de decisões concretas. Portanto, olhe agora, neste momento, para aquilo que pode ser um ídolo entre você e Deus. O que tem se tornado um ídolo entre você e Deus? Sua esposa tem se tornado um ídolo entre você e Deus? Esposa, nós tornamos às vezes as boas coisas de Deus para nós ídolos. Quando nós colocamos os bens de Deus, que Deus nos dá, acima dele próprio, isso para nós se torna ídolo. Seu filho tem sido um ídolo? Seu trabalho, sua carreira, pornografia, jogos, o que tem sido ídolo para você? O que tem tomado sua vida, seu tempo, sua energia, a ponto de você renegar a prioridade da sua vida a Deus? Hoje é dia de lançar fora os ídolos. E por fim, estabeleça um marco. Às vezes a gente não tem forças, queridos, para as mudanças de que precisamos. Na verdade, nós nunca temos força para as mudanças de que precisamos. Mas quando nós estabelecemos um marco, nós falamos: Senhor, hoje eu quero lançar fora os ídolos. Hoje eu quero fazer um compromisso da abrangência dessa aliança. Hoje eu quero renovar a minha aliança contigo. Esse simples marco, essa simples oração, ela permite que Deus venha e intervenha e haja de um modo poderoso e transformador nas nossas vidas. Amém? Coloquemos-nos em pé, amados.